Olá, pessoal, tudo bem? Vamos voltando aqui para um novo vídeo, falando agora sobre gametogênese feminina, tá? A gametogênese é o processo de formação dos gametas femininos, no caso, gametogênese é um termo genérico, né? Para a gameta de uma maneira geral, e lembrando que para o caso específico do gameta feminino, a gente pode falar de ovogênese ou oogênese, certo? Ou ovulogênese. Entretanto, o termo ovulogênese não é tão citado como os outros no caso da espécie humana, tá? Só para relembrar, né? O objetivo da nossa aula aqui é trabalhar as etapas, mas com o intuito de conseguir responder, né, a algumas questões acerca do processo reprodutivo e das diferenças entre os processos reprodutivos em homem e mulher, tá? Então, diferenças em relação ao tamanho do período de fertilidade. Lembrar que, no caso, o período de fertilidade da mulher ele é restrito, né? Há um tempo depois da menarca, há um bom tempo antes até 10 anos antes da menopausa, né? E mesmo se a gente pensasse, teríamos ainda um término que é a menopausa. Durante esse período, nós não temos uma manutenção da nossa fertilidade, você tem uma queda que é basicamente contínua até lá pelos 30 anos, 30 e poucos anos, e depois de 35, 37 anos cai abruptamente, tá? Outra questão é a relação da idade com a formação de doenças, principalmente as chamadas anomalias cromossômicas, como é o caso da síndrome de Down, tá? E a questão também que explica o porquê que, embora o processo, a meiose, seja comum, né? Um processo comum para a produção do gameta feminino e masculino, por que a gente consegue só liberar um gameta por mês, né? E os homens conseguem produzir, né? E liberar milhões aí de gametas por vez e por dia, tá? Então, é importante que a gente veja. Bem, então, a ovogênese ou oogênese abarcaria todo o processo, todas as etapas para a formação lá nos ovários do gameta feminino ou da célula sexual feminina, como vocês queiram, tá? As etapas são as mesmas que a gente viu lá no processo de espermatogênese, a fase de origem, a fase de multiplicação, a fase de crescimento e a fase de maturação. Lembrando que no homem nós temos uma última etapa, né, que não está presente na mulher, visto que o nosso gameta ele tem exatamente a mesma forma, digamos, da célula que começa tudo isso, que seriam as gônias. Tá? O início do nosso processo reprodutivo se dá exatamente da mesma maneira e na mesma época do que lá no menino. Tá? Ou seja, na segunda semana de gestação, né, você tem a formação especificamente das células lá na parede do saco vitelínico, das células que são chamadas de células germinativas, e elas, lá pela quarta semana, migram, então, depois de acumularem-se, elas migram para a região do corpo do bebê, né, que está sendo formada e que vai ser origem, ou que vai dar origem às gônadas, né? Ou seja, aos ovários, tá? E quando as células germinativas chegam nesse futuro ovário, elas então são conhecidas e chamadas de gônias também, tá? Da mesma forma, gônias. Só que aqui, né, essas gônias, elas são chamadas de ovogônias ou oogônias, tá? A grande questão, gente, que tem de diferença é aqui, tá? Lembram que essa fase, que a partir do momento que forma a agônia, você inicia a fase de multiplicação, ou o período de multiplicação, que no homem começa lá pela, então, quinta, sexta semana, e vai na vida intrauterina e vai por toda a vida dele, tá? E nas mulheres, não. Nas mulheres, o período de multiplicação, onde as gônias dão origem a novas gônias, vai acontecer somente entre o segundo e o quinto mês de vida intrauterina, tá? Então, depois lá do sexto, sétimo, oitava semana, até
a mais ou menos a 20ª semana de vida intrauterina. Todas as gônias que foram formadas depois da 5ª semana não produzem mais gônias, tá? Então, não tem mais produção. Se não tem mais produção, povo, pensa comigo. O que isso significa? Que quando essas gônias virarem citos primários, citos secundários e os óvulos, digamos assim, não tem mais da onde a gente tirar a gônia, não tem produção, certo? E o fato de você ter restrição do processo de multiplicação é o grande responsável por você ter menopausa, tá? Por você ter um estoque limitado. Quando esse estoque acabar, não tem mais da onde tirar, tá? E é por isso que as mulheres têm um período de fertilidade restrito, porque restrita é também o nosso estoque de gônias que são produzidas ao longo do tempo. Entretanto, tá, gente, vamos ser bem assim corretos, né? A quantidade de gônias que são produzidas nesses 3 meses aí é absurda, tá? Daria na boa, no caso da gente, que não é homem, né? Que não libera milhões por vezes de gametas, para nós que liberamos um gametinho por mês, daria o suficiente para manter a gente ativa em relação à fertilidade a nossa vida inteira, tá? Entretanto, tem outra coisa que está associada a essa não multiplicação. Além de não aumentar o número de gônias, aquelas que estão ali, né, elas vão envelhecendo, como todas as outras células do corpo, tá? Então, gente, o que a gente vê? Que a gente não vai ter renovação celular, que é algo que é constante quando a gente fala do homem. Lembra que eu falei para vocês que um espermatozoide de um homem com 15 anos ou de 20, 30 anos tem basicamente 3 meses, 4 meses? É uma célula nova, tá? E se tu pensar que a célula que tu tá liberando hoje, né, o óvulo hoje que eu tô liberando, a célula que deu origem a ele foi formada quando eu tinha entre 2 e 5 meses de vida intrauterina, ou seja, ele tem a minha idade, tá, gente? E por isso que nós vamos ter também essa questão associada às dificuldades de terminar o processo de divisão, visto que quanto mais velha for essa célula, maior vai ser a dificuldade dela se dividir. E se tem dificuldade de divisão, principalmente dos cromossomos, nós temos as anomalias cromossômicas. Então, vejam que o simples fato de você ter uma das fases do processo limitada e restrita a um período, muda todo o processo de fertilidade na nossa vida pós-natal, tá? Então, a fase de multiplicação nas mulheres é restrita entre 2º e 5º mês de vida intrauterina. Isso repercute em quê? Nós temos estoque limitado, nós temos fertilidade limitada, tá? Nós não teremos renovação celular. As células vão envelhecendo com essa menina que está sendo desenvolvida aí, tá? E mais uma coisa, como, né, depois do 5º mês ainda tem um tempo da vida intrauterina, a gente vai visualizar que todas as gônias formadas nesse momento, elas vão passar pela próxima etapa, que a gente chama de fase de crescimento, ou período de crescimento, tá? E dar origem ao que a gente chama de ovócito primário. E esse ovócito primário já entra, ainda quando nós estamos na barriga da mãe, tá? Já entra na última etapa da gametogênese, que é o período de maturação, ou a fase de maturação, que seria a meiose, tá? Só que nesse momento, né, quando ele entra, ele tá lá ainda na prófase 1, tá? Ele vai sofrer uma interrupção nesse processo, tá?
geralmente é lá na região, na época ali de diplóteno da prófase, tá? O que causa essa interrupção, tá, gente? Tem várias coisas. Uma delas, eu geralmente não cobro isso pro pessoal das turmas que não sejam da medicina, tá? Então, não se preocupem com isso. É interessante saber, né? Já falamos sobre isso, é importante saber, mas em prova eu não cobro. Pessoal da medicina, eu posso cobrar de vocês, tá? Então, a interrupção, ela pode ser feita, por exemplo, acredita-se, por exemplo, que uma das coisas que se nota nesse ovócito primário que está iniciando a maturação, uma alta concentração de AMP cíclico, né? Aquele tal do monofosfato adenosina cíclica, tá? Normalmente, esse AMP cíclico é produzido pelo próprio ovócito e também pelas células foliculares. Esse ovócito primário, ele já começa a ser completamente envolvido por células foliculares. E aqui a gente já tem a formação do que a gente conhece como folículo, tá? Para todos. Aqui a gente já tem a formação dos tais folículos primordiais, ok, gente? Então, é importante que a gente veja que quando nós nascemos, mulherada, tá? Nós nascemos com milhões de folículos que apresentam no seu interior um ovócito primário que já iniciou a meiose, ou seja, ele já está no período ou na fase de maturação, tá? Só que aquilo está interrompido. Quando a gente nasce com aproximadamente de 1 a 2 milhões desses folículos ou desses ovócitos primários nos nossos ovários. E esses ovócitos, eles tendem a sofrer o que a gente chama de atresia. O que é a atresia? A atresia é uma morte natural, tá? Então, nós vamos tendo, à medida que essas células vão envelhecendo, muitas delas morrem, tá? E quando a gente vai observando isso ao longo do tempo, a gente vai vendo que essa taxa de atresia, de morte, ela é basicamente constante até mais ou menos os 35, 37 anos, né? De acordo com essa revisão de 2015 que saiu, tá? E depois dos 37 anos, parece que você tem uma aceleração dessa taxa de atresia, tá? E quando a gente chega lá no período de menopausa, a gente tem uma quantidade absurdamente reduzida de folículos. O que significa? Qual é a relação que tem isso com a fertilidade? A relação que a gente tem com a fertilidade é o que está mostrado nesse gráfico aqui, tá? E que eu já apresentei para vocês quando a gente falou do sistema reprodutor, falamos de ovócito, e quando eu falei das diferenças entre o ciclo reprodutivo na mulher, do período de fertilidade na mulher e no homem. Então, notem aqui, ó, que quando a gente está ainda na vida intrauterina, antes dos 0 anos, né, a gente vai aumentar o número de folículos natural, né, na produção, mas depois, antes ainda, né, de a gente nascer, né, lá, depois do 5º mês da nossa vida, quando não tem mais formação de gônia, o que a gente vai observando no número de folículos? Uma queda gradual, tá? Que vai se aumentar no período após os 35, 37 anos. Tá? Então, notem que durante essa queda, a gente tem a primeira menstruação, o início da nossa, digamos, fertilidade, que seria até mais ou menos aproximadamente a partir dos 18 anos, né? E depois, né, a gente vai começando a diminuir a fertilidade até o fim dela. Tá? O fim dela, lembrem, é sempre em torno de 10 anos antes do que seria a tua menopausa. O fim aqui significa que o número de folículos, não é a ausência de folículos, ok, tá, gente? É que o número de folículos é tão pequeno que muitas vezes não tem uma resposta. O hormônio que estimula a maturação folicular, ele não consegue agir nessa quantidade, digamos, reduzida,
tá? Isso é visível, essa atresia, pelo tamanho dos nossos ovários. Então, os ovários, eles tendem a diminuir o seu tamanho à medida que a gente vai envelhecendo, tá? Então, a nossa reserva ovariana vai diminuindo. Então, notem aqui, né, que nós temos aí, né, ovários. Esses ovários, essas fotos, né, oriundas de ultrassom, gente, elas são pós-indução de ovulação, tá? Então, é muito comum fazer uma indução de ovulação quando a mulher está fazendo, por exemplo, tratamento para fertilidade, né? Então, notem que quando uma mulher é nova e você dá, por exemplo, um estímulo para ovular, notem o quanto de folículos que são produzidos, tá? E que podem ser colhidos para você ter a fertilização acontecendo in vitro, tá? Depois de um tempo da idade, tá? Que geralmente é a partir dos 37 anos, a mesma medicação, né, que foi usada aqui, está sendo usada aqui, e pode ser a mesma mulher, inclusive, ela já não vai ter essa mesma resposta. E aqui, ó, um ovário sem resposta nenhuma, tá? Então, tem como a gente acompanhar a nossa reserva ovariana? Tem, tá? Nós podemos fazer isso via ultrassom, né? Pela contagem desses folículos antrais, tá? Entretanto, esse não é um método, digamos, ouro desse processo, visto que nós temos patologias que podem influenciar nessa contagem, tá? E o que geralmente é utilizado são dosagens hormonais, hormônios que estão associados ao processo de produção desses folículos e principalmente da ovulação, como é o caso do FSH, tá? Que pode ser utilizado, mas o principal hormônio associado à reserva ovariana chama-se hormônio antimileriano, tá? O ideal é que ele seja colhido no máximo até o 12º dia do ciclo e que ele seja superior sempre a 1, tá? Quando você tem um antimileriano menor do que 1, inferior do que 1, isso mostra, quanto mais perto de 1 ou menor do que 1, uma baixa reserva ovariana, tá? Então, é uma forma de fazer uma análise, tá? Em relação a isso. Então, notem que aqueles ovócitos primários que iniciaram o processo de maturação, eles persistem ao longo de toda a nossa vida, tá? Assim a gente é ao nascer, tá? A gente tem esse tipo de folículo aqui, ó, que é um folículo que a gente chama de primordial, tá? Onde a gente tem, então, o ovócito primário, que já iniciou a meiose, e em volta dele células foliculares, normalmente em uma única camada, bem achatadinha, e nós temos milhões deles. E à medida que a gente vai envelhecendo, eles vão morrendo, tá? Bem, aqui também mostra para vocês que exatamente porque nós temos uma atresia ao longo do tempo, nós vamos diminuindo as nossas chances de fecundação, tá? Então, a gente sabe que entre 25 e 29 anos, geralmente a gente tem uma redução de 6% nas chances de fecundar. Entre 30 e 34 anos, a nossa chance foi reduzida a mais de 14%. E entre 35 e 39 anos, a nossa chance de fecundação reduzida a mais de 31%, certo? Então, nós temos uma diminuição muito grande e depois dos 35, 37 anos, isso vai ampliar cada vez mais, tá? Que é o que estava colocado para vocês naquele gráfico, no gráfico que eu falei lá no início, quando eu falava da gametogênese, que é mais ou menos o que está demonstrado aqui, ó, tá? Aqui nós visualizamos, então, a nossa taxa de infertilidade, né, ao longo do tempo, que vai crescendo e, num primeiro momento, não muito, depois vertiginosamente, né, literalmente, para que a gente consiga perceber isso, certo? Bem, então, voltando, povo. Então, vamos imaginar que nós nascemos com com os nossos ovários repletos desses folículos aqui chamados primordiais, tá? E a gente, do nascimento, eles ficam ali, quietinhos, sem nada, eles estão inativos, eles não fazem nada, eles só envelhecem conosco. E aí vai chegar a nossa puberdade.
quando chega a puberdade, tá? Quando chega a puberdade, nós vamos ter um estímulo hormonal para o recomeço dessa meiose, tá? Que começou lá na vida intrauterina. Todos os meses, de 10 a 12 desses folículos primordiais, a partir da tal da puberdade que inicia da menina entre 9 e 10 anos, né? Isso é o normal. Normal, lembrem, é o que acontece com a maioria, pode ter alterações nessas idades, tá? 10 a 12 desses folículos sofrem um estímulo para continuar o processo de meiose para a produção do óvulo, tá? Então, nós vamos visualizar que nós vamos ter o quê, tá? Esse processo, deixa eu mostrar aqui. Opa, desculpa. Esse processo aqui, ele vai ser retomado, tá? Então, esse ovócito primário, que isso aqui tinha sido interrompido, isso vai ser retomado e o ovócito primário vai terminar a primeira etapa, tá? Da nossa meiose, se formando uma célula N vezes 2, né? Que é aqui chamada de ovócito secundário, tá? O que é importante que a gente entenda, tá? O ovócito secundário, quando ele é formado, aquele ovócito primário, se fosse lá no homem um espermatócito primário, o espermatócito primário ele se divide em duas células exatamente iguais. Mas quando vocês veem aqui o que eu estou mostrando, vocês notam que na formação do ovócito secundário, o processo de citocinese não é igualitário, né? Nós temos uma das células acaba retendo a maior concentração do citoplasma e a outra acaba ficando com uma quantidade muito, muito pequena, tá? Essa célula que tem essa quantidade muito pequena de citoplasma, ela é conhecida como corpúsculo polar ou glóbulo polar, tá? Por quê? Por que essa célula recebe o nome de corpúsculo polar? Ela recebe o nome de corpúsculo polar porque lembra que o ovócito primário, ele já estava sendo recoberto, né, por células lá formando um folículo. Então, essas células que estavam envolvendo não permite que ele se separe completamente da outra, tá? Então, a tendência é a gente visualizar algo parecido com isso, ó. Nós temos o ovócito, agora secundário, e muito próximo a ele, o tal do glóbulo, que é chamado de polar, porque parece que está num dos polos dessa bola, né? Dessa estrutura redonda que forma a célula, tá? Então, nós visualizamos que o término dessa meiose, esse reinício da meiose vai produzir duas células sim, só que uma delas vai ser viável. O glóbulo polar, em geral, ele não tem viabilidade. Na verdade, tem divergência na literatura, tá, gente? Tem alguns que dizem que é viável, tem outros que dizem que não, tá? Mas o que a gente sabe é que ele tem uma quantidade absurdamente reduzida de citoplasma, o que com certeza incapacita ele de ter toda a atividade metabólica que uma célula, digamos, um futuro gameta teria, tá? Ou necessitaria, principalmente o gameta humano, tá? Ou feminino, melhor dizendo, não humano, mas feminino, tá? Então, o que a gente esperaria, né? Que esse ovócito secundário agora terminasse a sua segunda etapa, né, da meiose, porque a meiose tem duas fases, e aí a gente formasse o óvulo, lembra? Então, a princípio, cada uma dessas células aqui daria origem a mais duas, né? Formariam aquelas 4. Só que como essa aqui já é inviável, a gente sabe que já não tem produção de 4 gametas, tá? 2 deles já não vão mais existir, tá? Só que, entretanto, o que a gente vai observar? Que quando esse ovócito secundário tá se encaminhando para virar um óvulo, adivinha, tá? Nós vamos ter novamente o processo de interrupção
dessa meiose, tá? Novamente, esse ovócito secundário, ela tem é interrompida a meiose, agora na parte de metáfase, tá? E mais ou menos entre prófase, final de prófase e início de metáfase. E aqui, nessa etapa, ele é expulso, ele é liberado, tá? Vou tentar explicar por quê, tá ok? Por que a gente tem essa interrupção pelo mesmo motivo. Quando a gente vê uma interrupção é quando você tem um aumento na concentração desse AMP cíclico, tá? Que geralmente acaba inativando promotores de maturação, ou seja, que inativam algumas proteínas associadas à própria continuidade da meiose, tá? Então, o que a gente vê? Interrompeu. Mas por que interrompe? Isso tem a ver com questão hormonal, tá? E tem a ver também com a questão de que o nosso ovário, lembrem, ele precisa organizar essa estrutura externa ao gameta para que esse gameta possa ser liberado, porque ele não é um canal, né? Então, gente, ó, todos os meses, tá? Além da maturação do gameta em si, tá? Que é aquele folículo, aquele ovócito primário que deveria se transformar em ovócito secundário e aí se transformar em óvulo, nós temos uma preparação desse folículo. Essa preparação envolve uma série de alterações até a ruptura, tá? Quais são essas alterações? Tá? Então, aquele folículo primordial que está contido na parte externa, principalmente na região cortical do ovário, tá? Ele, sob estímulo hormonal, primeiramente, 10 a 12 deles, né? Vão ter as suas células foliculares alterando de pavimentosas para cuboides. Precisa saber todos esses detalhes? Medicina? Sim, tá? O outro pessoal, entendam o processo em si, ok? Vamos lá. Então, primeiro a formação aqui, né? De um conjunto de células um pouco diferente, tá? Mas vejam, aqui ainda é um ovócito primário e as células são mais cuboides. Em seguida, né, nós vamos ter um aumento na quantidade de camadas de células, tá? Na proliferação dessas células. Então, esse folículo aqui é conhecido como folículo em crescimento, tá? Porque tem ainda um ovócito primário. Notem que ele ainda é um ovócito primário. O hormônio primeiro tem que dar esse estímulo para a alteração do folículo, tá? E aí, em seguida, nós vamos ter formação de várias e várias camadas, tá? Até que nós teremos, então, morte celular de algumas dessas células no meio dessas camadas, tá? E aí a gente começa a formar essa estrutura que a gente chama de antro folicular, ou que está aqui marcado como FA para vocês. Só aqui, quando a gente já está criando uma estrutura em forma de um balão, né, literalmente, que vai poder estourar, é que o hormônio vai agir na gametogênese, ou seja, esse ovócito primário vai terminar a sua meiose 1 e virar ovócito secundário. Então, é por isso que esse folículo que começa a ter um antro, que começa a ter esse buraco, ele é também conhecido como folículo secundário, porque aqui o ovócito já vai se transformar em ovócito secundário, tá? O próxima etapa, gente, é realmente, né, um aumento nesse antro, que vai aumentando aos pouquinhos, como está demonstrado aqui, ó, tá? E essas células em volta, que são as células foliculares, elas se diferenciam em diferentes camadas, tá? Conhecidas como células da teca, tá? E essas células maiores, as células da granulosa, elas produzem muito líquido. Então, esse folículo secundário, aos poucos, se torna o que a gente chama de folículo dominante, que é aquele folículo que acaba também produzindo substâncias inibidoras dos folículos que estão próximos a ele, tá? E é esse folículo que vai conseguir, né, literalmente romper e liberar. Só que
a organização, tá, dessa estrutura folicular, né, lembrem disso, ela está associada também à produção de hormônios. Então, quanto mais o número de células foliculares aumenta, maior a quantidade de hormônios que elas produzem. E qual é esse hormônio? O estrógeno. Tá? Então, nós temos uma ampliação na concentração do estrógeno associada à maturação folicular. E esse pico de estrógeno, ele vai ser o responsável por gerar, tá, um estímulo para que aconteça a ovulação. Que, na verdade, nem deveria ser ovulação, né? Porque aquele gameta ali ainda não virou um óvulo, né? Aquele gameta ainda é um ovócito secundário. Então, quando a gente está tendo esse pico do estrógeno, nós vamos ter novamente a interrupção desse processo, que é transformar o ovócito secundário em óvulo, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Lembrem que aquele folículo secundário, né, que foi formado, que é nesse momento que a gente tem a conversão, né, do primário para o secundário, ele normalmente inicia o folículo secundário, o ovócito secundário, ele é formado a partir mais ou menos umas 3, 4 horas antes da ruptura total. Então, esses oócitos, eles acabam literalmente não conseguindo terminar o seu próximo processo, tá? Então, tem interrupção de novo, provocada pelo aumento do AMP cíclico, e nesse momento a gente tem ruptura e acaba liberando o ovócito secundário, tá? O ovócito secundário. O acúmulo desse AMP cíclico aqui é feito principalmente pela produção nas células, que são as células foliculares. Elas acabam estimulando, né, e produzindo muito AMP cíclico que é liberado e que é levado até o ovócito secundário, que acaba impedindo, então, o término dessa segunda etapa da meiose e a formação do óvulo humano, tá? Então, gente, a gente interrompe e o que deveria acontecer, que seria essa última etapa, só vai acontecer com a entrada do espermatozoide. Então, quando acontecer a entrada do espermatozoide, ou melhor, não é com a entrada, desculpa, é com a fusão ali das membranas do espermatozoide com a membrana do gameta, que é um ovócito secundário, tá? Nesse momento, nós teremos uma série de coisas acontecendo, que é uma das etapas da fecundação. Entre elas, uma alteração nos níveis citoplasmáticos de cálcio dentro do nosso gameta, tá? E isso ativa uma série de proteínas quinases, tá? E essas proteínas, elas acabam degradando aquela ciclina MPF, lembra da ciclina MPF, que quando a gente fala do controle do ciclo, tá? Só para o pessoal principalmente para o pessoal da medicina, isso, tá, povo? Mas eles degradam, então você pode terminar a anáfase, né, da segunda divisão meiótica e forma, então, o óvulo, tá, povo? Então, a produção do óvulo também vem com aquela citocinese irregular, tá? Aqui nós, de novo, não teremos uma divisão igualitária do citoplasma do ovócito primário. Nós vamos ter uma célula, que é o óvulo, contendo basicamente toda o citoplasma, que era do ovócito primário, desculpa, do ovócito secundário, e a formação de um segundo corpúsculo ou glóbulo polar, tá? E como isso só acontece com essa ligação com o espermatozoide, tá? A gente nunca pode esquecer que a formação do óvulo humano ocorre se e somente se ocorrer a fecundação, tá? Não terá produção de óvulo se não houver fecundação. Se não tiver um espermatozoide ali, aquela célula que foi liberada, que é um ovócito secundário,
tá? Vai morrer ovócito secundário, tá? E nunca vai chegar a um óvulo. Ok, povo? É importante que vocês tenham noção disso. Então, aqui nós também temos, né, um pouco desse resumo do que é a gametogênese feminina, né? Então, lembrar que a formação das gônias, ela é restrita à vida que a gente chama de intrauterina, tá? Especificamente entre segundo e quinto mês de vida, de vida intrauterina, tá? E ainda durante a vida intrauterina, nós teremos a produção dos chamados ovócitos primários, tá? E ainda durante a vida intrauterina, nós vamos ter o início dessa outra etapa, que é a meiose 1, tá? Só que aqui a gente tem uma interrupção. E aí, a meiose 2, ou o fim da meiose 1, perdão, tá? E a meiose 2, a formação do ovócito primário e do ovócito secundário, vai ocorrer após a puberdade. De todos, não, né? Após a puberdade. E a formação do óvulo, tá? Só se houver que? Isso mesmo, fecundação. Tá bom, povo? Então, durante esse processo, notem que a divisão errônea vai fazer que cada uma daquelas gônias que começou lá, ao invés de formar 4 células, ou 4 gametas, forma apenas um gameta, que é um gameta viável. Então, por esse motivo, gente, a gente já tem uma restrição de número. Nós vamos tendo uma diminuição ao longo do tempo, que faz com que a nossa fertilidade caia, tá? Então, a restrição de número está associado ao nosso término, nosso fim de fertilidade. O envelhecimento dessas células vai fazendo com que elas morram, o que está dizendo ou que explica por que a nossa fertilidade vai caindo, tá? E o fato de você ter uma divisão celular errônea, porque essas células vão ficando mais velhas, tá? Você acaba também dando origem a uma única célula, que é o motivo pelo qual a gente elimina uma e não várias ao mesmo tempo, tá? E a outra condição importante, né, e essencial que está associada ao nosso ciclo, é que quanto mais velha for essa célula que for estimulada, por exemplo, agora eu estou com 45 anos, né? Eu ainda não, eu já estou nesse processo que a gente chama de climatério, que é esse período que antecede a menopausa, né? Mas vamos imaginar, estou menstruando ainda, então eu tenho o estímulo dos meus ovócitos primários, dos meus folículos primordiais. Quantos anos tem o meu folículo primordial? 45 anos, gente, tá? Mas mesmo assim ainda tenho resposta de alguns. E é importante falar que se eu tenho resposta e eu tiver uma ovulação agora, tá? Essa célula, ela pode ter dificuldade de terminar de forma correta esse processo de separação dos cromossomos e tal. E é por isso, gente, que a gente tem associação com as anomalias, que são as anomalias cromossômicas. Porque como o meu gameta sai do meu ovário por ruptura, estourou, não tem nenhum tipo de seleção. No espermatozoide, a gente até tem um pouco de seleção, né? Aqueles mais ferrados, né? Não vão chegar ao gameta. Mas aqui não. Aqui, se o óvulo tiver com problema, né? Ele vai ser liberado da mesma maneira. E se ele for liberado e tiver espermatozoide ali, ele pode ser fecundado.
Então, com problema ou sem problema, ele vai ser fecundado se ele for liberado e tiver espermatozoide capacitado. Então, essas células que tiveram erros, né, de disjunção, de separação dos seus cromossomos, podem, então, gerar crianças que têm anomalias cromossômicas. Quanto mais velha for a célula, maior a dificuldade dela de continuar a divisão, mas mesmo assim elas podem ser fecundadas. Por isso que a gente tem associado ao quadro idade materna a questão também que é aumento de patologias ou de alterações cromossômicas. Tá, povo? Então, espero que vocês tenham gostado, entendido, né? E consigam, revejam para ver se vocês conseguem entender, então, as características associadas àquelas questões reprodutivas. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe por e-mail aos meus alunos ou no ambiente virtual. E a você que não é aluno, que está me ouvindo, tá? Pode, por favor, colocar o seu questionamento nos comentários desse vídeo. Muito obrigada. Se vocês gostaram, por favor, dá um like, tá? Que isso também é importante, até me dar um retorno desse processo de ensinar, tá? Então, muito obrigada e até a próxima. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar quais as influências, tá? Dos hormônios e quem controla tudo isso, né? Quem controla que vai ter ou não vai ter a produção ou não de uma fase para outra, tá, gente? Isso é hormonal e a gente vai falar nos próximos vídeos. Um abração, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Até mais.